casa missionária Lívia, e você acessar ali o Google, e você coloca uma pergunta assim: o inferno, ele tem que ser interpretado de uma forma literal? Muito bem, se você colocar o inferno existe, você vai encontrar hoje, pastor Cláudio, uma série de pastores, teólogos, alguns coaches, que vão dizer da seguinte forma, bispo Luigi: se porventura o inferno existir, se porventura ele existe mesmo, e ele for um lugar, literalmente, um lugar que existe fogo de uma forma literal, se este inferno existe, eles colocaram embaixo: Deus, ele passa a ser o maior torturador do universo. Escute bem, olhe para cá. Matilde, eles dizem assim: se o inferno existir, Deus deixa de ser um Deus de amor. Como que um Deus que é amor, um Deus que ama, como que um Deus que esbanja amor, é todo amor, ele vai permitir que a sua criatura, ou a sua criação, esteja para sempre no inferno? Como que este Deus, como podemos encarar de um lado um Deus que ama, um Deus que neste momento, Ramon, ele te oferece os braços e mostra tanto amor por você, e ao mesmo tempo, ele apontar um inferno que arde em chamas? Como que podemos ver esse Deus? Parece que há um paradoxo nisso aí. Que Deus é este? E de repente alguém, ele começa a dizer para você assim: você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar. O inferno não é literal. Ele não existe. Alguém começa a dizer: olha, este Deus de amor, ele vai te entender. Esse Deus de amor, ele vai arrumar um jeito lá no final da história, um jeitinho, e ele salva todo mundo. Ele dá uma varadinha numa, varadinha em outro, e ele acaba salvando todos. O bispo, acreditando nessa historinha, acreditando desta forma, pastor Elon, as pessoas começam então a entender que elas devam viver da forma que elas bem quiserem, porque no final das contas, Deus, ele é grande, Deus é amor, Deus, ele está de braços abertos esperando a humanidade, e ruim é o diabo, quem não presta é Satanás. Aí começa um grupo de pessoas questionarem lá no Google assim: por que esse Deus de amor não perdoa o diabo também? Por que não dão perdão aos demônios, já que ele é um Deus de amor? Eu quero te chamar a sua atenção para algo muito importante, principalmente você que nos visita. Hoje, quando eu ensinava pela manhã, tinha uma senhora, uma advogada sentada, parece quase nas penúltimas cadeiras, e ela anotava tudo o que eu falava. Talvez ela está me assistindo agora, manda um abraço. A doutora estava sentada anotando tudo o que eu falava, ela estava anotando, foi anotando. E de repente, quando eu queria terminar, porque ia dar meio-dia, que ia começar a 9h da meio-dia, e ela disse: apóstolo, por favor, não termine. Os demais disseram: não termine, nós temos mais perguntas para fazer, por favor, não termine. Outra disse assim: se o senhor quiser, nós buscamos almoço, mas não termina não, nós temos que continuar. E eu percebi que o lugar estava repleto de pessoas sedentas de ouvir falar da verdade, de pessoas, queridos, já foram curadas, de pessoas que já prosperaram na vida, de pessoas que entraram em diversos lugares em que alguém chegou e falou: põe essa pulseirinha, coloca essa rosa, passa em cima do sal grosso e sua vida será abençoada. Pessoas que passaram por todos esses lugares, mas de repente depara com uma palavra verdade, depara com o evangelho, depara com a palavra do Senhor Jesus Cristo. E essa senhora, ela veio até a frente. Ela se apresentou e falou: apóstolo, eu sou advogada de João Molevade, já frequentei várias denominações. O pastor Anderson, ele sabe muito bem da minha vida, me conhece.
conhece, e chamou ele como testemunha. E falou uma coisa só que eu esperava agora, no final da palestra do senhor, eu esperava algo. Eu disse, o que a senhora esperava? E ela disse, eu esperei que o senhor fizesse um apelo. Eu esperei que o senhor convidasse as pessoas a aceitar Jesus. Porque depois de tanto tempo como evangélica, eu senti vontade de levantar as mãos e aceitar Jesus como Salvador, porque hoje eu tive dúvida se o meu nome está escrito no livro da vida. Hoje eu tive dúvida, então eu queria tirar essa dúvida hoje. Eu não tinha certeza que o meu nome estava escrito no livro da vida. Você notou a seriedade do assunto? Há um grande número de pessoas, bispo Emídio, que eles amansam e eles entram para dentro da igreja, eles ficam mansos apenas. Eles passam a gostar das coisas de Deus. Eles passam a gostar dos hinos que são cantados e muitos até aprendem a tocar instrumento e vêm até para o altar. E muitos começam até mesmo a fazer a obra do Senhor, fazendo caridade. Muitos começam assim, mas missionário Agostinho, eles nunca tiveram a oportunidade ou não tiveram ainda o conhecimento de que é necessário chegar e dizer, Senhor, eu te aceito como meu Salvador e aceito o sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário. Muitas pessoas talvez pensam que é apenas frequentar um local de reunião, entregar seu dízimo, entregar a oferta, fazer os seus votos, andar direitinho parecendo que é crente, que o nome vai ser escrito no livro da vida. Não, não é assim que as coisas acontecem. A verdade não é esta. Esta não é a verdade. A Bíblia fala sobre confessar. Confessar. Uma coisa, queridos, era assim a pastora Aurora, quando ela tinha apenas os seus 22 anos, agora tem 25, quando tinha 22 anos, ela chegar perto de mim, e ela acostumar ao meu lado, ou eu acostumar ao lado dela. Mas um dia eu tive que chegar perto da pastora Aurora, da Aurora na época, e dizer, você quer namorar comigo? Eu tive que chegar e pedir ela em namoro. Eu lembro que ainda ela fez uns questionamentos, mas parece que tem outras moças olhando para o seu lado. E eu disse, não, mas eu estou escolhendo você. Você quer namorar comigo? Para começar um relacionamento, bispo Luigi, você chegou em minha casa e você disse, apóstolo, eu quero namorar com a Shirley. Não foi assim? Se porventura isso não tivesse acontecido, talvez não teria chegado a um casamento. Tem que chegar a um ponto de partida e dizer, a partir de agora eu estou tomando esta decisão. Esta é a questão. Deus espera. Deus não quer que você apenas fique manso, que você frequente, que você cante o hino que está sendo projetado ali, tocado aqui na frente. Mas Ele espera uma atitude sua. E essa atitude, queridos, não é apenas um pensamento, porque você fala. Você fala. Essa atitude, queridos, é você chegar para Ele e dizer, Deus, hoje eu tomei a decisão, eu aceito o sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário como suficiente para me salvar, então escreva meu nome no livro da vida. Ele não vai escrever se você não pedir. Ele não vai escrever porque ele obedece. Você fala, obedece? Sim. Ele tem respeito pelo seu livre-arbítrio, direito de escolha. Preste bem atenção. Ele não vai escrever se você não disser para ele, escreva. Ele não vai escrever se você não tomou atitude de falar, Senhor, eu aceito. Eu confesso o meu pecado. Eu pequei contra ti lá no Éden, eu estava lá em Adão. Mas eu peço ao Senhor, escreva meu nome no livro da vida. Preste bem atenção. Hoje nós temos os celulares em nossas mãos, temos computador. E nós vemos alguns pastores, e alguns pastores, eles começam a pregar sobre graça. E eles começam a dizer, graça, quer dizer, aquela graça que você pode fazer tudo. Graça, aquela graça de acordo com o pensamento de Calvino. Graça com respeito. E eles começam a questionar e colocam confusão na sua cabeça. Preste atenção, eu vou citar. Às vezes você vê algum homem muito conhecido, e ele começa a dizer, eu vou pregar uma mensagem sobre graça,
Mas não é a graça pregada por Calvino, não é a graça pregada por fulano, por ciclano. Deixa eu explicar para você uma coisa. Graça é graça. Graça é graça. Não existe graça de Calvino, de Lutero. É graça. É a graça, pastor, dada pelo Senhor Jesus. Quando fala que o Senhor deu a salvação de graça, é porque Ele não pediu nada de volta. Ele tem esse poder e legalidade para isto. Ele não te pede nada em troca. Ele oferece a salvação de graça. É isto que é graça. Ele não olha e diz para você assim: olha, eu vou te dar a salvação, mas primeiro você tem que fazer isto, aquilo outro. Não, primeiro você tem que se arrepender do seu pecado, e confessando o seu pecado, eu te dou a salvação de graça. É isso que ele faz. Agora, se alguém questiona, mas e depois? Depois é um problema de Deus. Apóstolo, depois é um problema de Deus? Você acha que eu não converso com Deus sobre isso? Chegou alguém para mim e falou comigo, dentro da missão, chegou alguém e falou assim: apóstolo, mas a maioria das pessoas que aceitam a Jesus, depois elas desviam. As pessoas que aceitaram a Cristo ouvindo muitas vezes Jimmy Swaggart e outros pregadores, Billy Graham, muitos desviaram. E eu disse: e daí? E daí que desviaram? Eles desviaram, mas antes aceitaram a Jesus como Salvador. Você pergunta: apóstolo, como funciona isso? Olhe para mim que eu vou te explicar. Eu tenho o dever de pregar e dizer que o Senhor dá a salvação de graça. Ele me ordenou isso. É de graça, ele não pediu me cobrar nada. Ele não falou: Josué, vai e oferece salvação. Se alguém quiser, você diz a ele para fazer uma penitência antes. Não, ele não falou isso. Ele falou assim: olha, de graça, a salvação é de graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Se porventura a pessoa aceitou, queridos, e ele desviou, eu posso dizer para Deus, como eu já disse: Deus, é um problema do Senhor. Você pergunta: apóstolo, por que eu digo? Por que o senhor fala que é um problema do Senhor? Eu te explico por quê. Porque Ele enviou o Espírito Santo. Maxwell, Ele enviou o Espírito Santo. O meu trabalho é um, o do Espírito Santo é outro. Eu vou repetir. O meu trabalho é um, o do Espírito Santo é outro. Você está me entendendo? O meu trabalho é pregar e a pessoa confessar Jesus como Salvador. O trabalho do Espírito Santo é convencer a pessoa dos pecados, do pecado, para que a pessoa seja livre. Este é o trabalho do Espírito Santo, não é meu. Não cabe a mim, missionária Jane, sair atrás da pessoa e falar: agora você aceitou, agora você não pode fazer isso, agora você não pode fazer aquilo, agora você não pode. Este é um trabalho do Espírito Santo de Deus, e Ele usa nas mensagens para as pessoas serem transformadas. A minha mensagem nesta noite, preste bem atenção, a minha mensagem é trazer até você que ainda não conhece Jesus esta mensagem. O Senhor, Ele quer te salvar. O Senhor oferece a salvação e oferece o livro da vida para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Esta é a mensagem. Você talvez esteja pensando: apóstolo, mas por que o senhor tem ido? Olha para mim. Tá. Uma preocupação existe neste apóstolo. Eu já disse para vocês que morre uma faixa de 122 pessoas por minuto. E a maioria delas morrem sem Jesus. Pense em alguém aqui no nosso bairro que morreu. E morreu sem Jesus. Pense. Pense num parente seu que morreu. E morreu sem Jesus. Pense. Lembre dele agora. Pense num parente seu que você falou que ele é tão bonzinho. Ele era tão bonzinho, uma pessoa boa. Era uma pessoa que até gostava dos crentes. Repete só para você, responda para você. Ele aceitou Jesus como Salvador? Qual o trabalho que você teve com essa pessoa para ele render-se aos pés de Cristo? Você se tornou um incômodo na vida dele para ele vir para a igreja ouvir a mensagem?
Porventura, algum dia você incomodou essa pessoa para que ela viesse ouvir falar de Jesus? Ou você se arrumou bonitinho e diz: fica aí você com a sua cachaça, com as suas drogas, porque eu estou indo servir a Deus? Qual foi o dia que você tirou uns minutos para ganhar essas pessoas que te rodeiam? Aqueles que trabalham com você, aqueles que estão no escritório com você. Você sabia que o Espírito Santo de Deus, ele fica atrás de você assim, ó, fala do Evangelho, fala do Evangelho, fala do Evangelho. Você sabia disso? E você está lembrado das piadas que você contou, mas não falou de Jesus? Está lembrado das brincadeirinhas com seus amigos no escritório, mas não falou de Jesus? Está lembrado das fofoquinhas que você participou no colégio, nos seus escritórios, com os seus vizinhos, mas esqueceu de olhar nos olhos das pessoas e dizer: eu quero que você vá comigo a um lugar para você ouvir falar de Jesus. Deixa eu chamar a sua atenção para isso. Um dia, meu querido irmão, servo do Senhor, eu quero que você saiba que você ajudará a julgar. Nesse julgamento aqui, você não estará no meio do povão. Nesse julgamento aqui, você que foi lavado pelo sangue de Cristo, você vai estar atrás, ajudando a julgar. Pastor Lolita, neste dia aqui, a pastora vai estar ajudando a julgar até os demônios para ser lançado no fogo do inferno. O diabo, nós veremos ele vir amarrado com corrente, e ele vai dobrar o joelho diante de Deus e vai confessar que o Senhor é Senhor antes de ser lançado no inferno. Ele vai ter que confessar. E você sabia que vai haver uma gritaria atrás do altar? Atrás do grande trono haverá gritos e choros. Se pergunta, apóstolo, por quê? Porque você vai ver o seu parente sendo julgado. Você vai ver o seu tio sendo julgado, a sua tia sendo julgada, e você atrás do trono, você não será julgado, você vai estar ajudando o julgamento. A vontade de dizer: Deus, essa não, perdoa o pecado dela, era tão boazinha. Ela fazia uns biscoitinhos tão bons, Senhor, e nós doávamos para os vizinhos. Deus, essa é minha vozinha, Deus, ela era uma pessoa tão boa. Deus, ela morreu uma pessoa tão boazinha, Deus. Essa não, essa o Senhor tira fora. Eu conheço essa aí, Deus. Ela não ia à igreja, ela não te aceitou, não, mas ela era boa, Deus. Olhe para mim, isso não é brincadeira, isso é algo sério. Quando o Senhor te chamou, Ele lavou você com o próprio sangue, Ele colocou o seu nome escrito no livro da vida, e Ele passou a se deixar depender de você para que a sua família se salvasse. Através do seu testemunho, através da sua palavra. Eu lembro até hoje que o meu concunhado estava para morrer, e ele estava no hospital em Betim. Eu lembro que a pastora Shirley, ele ouvia muito a pastora Shirley, e ela pegou o carro e saiu voando para lá. E chegando lá, o nome Pedro, Maxwell, ela chegou e fez o apelo para o Pedro. Ela disse: tio, o senhor aceita Jesus como Salvador? E o Pedro confessou e falou: eu aceito. Coisa que ele tinha dificuldade em dizer. Quando estava sadio, ele disse: eu aceito Jesus como Salvador. Desse dia para cá, o Pedro nunca mais voltou a falar normalmente. Depois partiu para a eternidade. Mas ela foi incomodada, impulsionada a ir não para orar para ele ser curado, mas ir até lá para que ele aceitasse Jesus como Salvador. E ela voltou feliz, porque bem-aventurado é aquele que leva o Senhor a alguém, porque é um desejo de Deus salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou todos de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho, para, se nós crêssemos nele, nós crendo nele, nós temos a salvação. Deixa eu dizer algo para você. Este Deus de amor,
Ele é tão amor que ele não quer ver ninguém no inferno. Ele apanhou o seu filho, Jesus, e vendo que ninguém poderia morrer na cruz, porque não havia um justo sequer. Ninguém. Esse Josué, então, ele olhou e falou: aquele então não tem jeito. Aquele não tem jeito. Ele entrega o seu filho por amor a nós. Por amor a nós. Ele faz tudo. E ele deixa apenas que através do nosso livre-arbítrio nós possamos aceitar este sacrifício. Ele mostra o caminho e fala: aqui, ó, humanidade, o caminho é esse aqui, ó, Jesus, é só passar por ele. É só vocês entrarem por essa porta que é Jesus, é só passar por este caminho que é Jesus, e pronto, vocês estão salvos. Mas, queridos, existe um número grande de pessoas que consciente, eles querem ir para o inferno. E existem aqueles que estão indo, porque não são convencidos por nós. Não é mostrado a eles. E existe ainda algo que atrapalha. Desculpa, mas eu tenho que falar. A maioria das denominações não estão mostrando essa verdade. As pessoas estão indo e aprendendo a ficar ricas. As pessoas estão indo e aprendendo como orar e ser curadas. E deixa eu dizer algo para você, meu irmão. As pessoas estão sendo enganadas pelo caminho. E os seus nomes não estão sendo escritos no livro da vida. Eis a preocupação deste apóstolo durante os 45 anos. Esta foi a minha grande preocupação. No início da missão evangélica Betel, começamos a evangelizar nas vilas, cidades, viajando para interiores, após Deus me mostrar um sonho. Eu sonhava que um número muito grande de pessoas caminhavam numa mesma direção. Todos eles iam na mesma direção. E eles não viam que tinha um abismo à frente. E eles iam caindo um após o outro, e ia caindo naquele abismo. E eu tinha que gritar e dizer: gente, não continua andando, todos para lá, tem um abismo, vai cair. Algumas pessoas voltavam e outros não. Então, este sonho foi há 30 anos atrás, quando o Senhor nos despertou a começar a colocar em pauta a mensagem da salvação. Deixa eu dizer algo. Existe um trabalho satânico dentro dos hospitais, dentro das casas, para que a pessoa não se arrependa. Existe dentro de hospitais médicos e enfermeiras que são de Deus, outros não. Eles trabalham, pastor Cláudio, em prol de conduzir a pessoa a não ter o encontro com Deus. Se porventura você tivesse a experiência que esse apóstolo tem, você ia deparar com médicos e enfermeiras meia-noite, 1h da manhã, trabalhando com pacientes para que eles desistam de Cristo, desistam de Deus, trabalhando para que eles percam a salvação, para que não tenham um encontro com Deus. O diabo planta dentro dos hospitais médicos e enfermeiras com esse intuito. São pessoas boas, têm sorriso no rosto, um sorriso fácil, fala francamente, mas não mostra a salvação. Elas trabalham para que a pessoa não conheça Jesus. E o Espírito Santo começa então a te despertar, que é necessário você se tornar um guerreiro, um batalhador. No nosso bairro, queridos, nós já perdemos várias pessoas aqui neste bairro. Pessoas foram assassinadas aqui neste bairro. E eu sempre sou chamado para fazer o culto fúnebre. Sempre sou chamado. Culto fúnebre, Adélia, difícil, complicado. Vou ser bem franco, complicado. Muito complicado. Porque, na verdade, pelos olhos da fé, você vê que aquele espírito não está ali mais. Que aquela alma não está ali. Quem está ali é apenas a matéria. O espírito e a alma já saiu. E se você perguntar, apóstolo, para onde eles vão? Fica vagando? Não, queridos. Imediatamente, pastora Julie, imediatamente, aquela alma, aquela pessoa, ela sobe ao encontro de Deus. Imediatamente. Não tem como, não fica vagando algumas horas pela terra. Ela vai imediatamente prestar conta diante de Deus.
Às vezes, Bispo Luiz, nós estamos fazendo um culto fúnebre, estamos orando ali pela família, lógico, orando pela família, e a pessoa já está conversando com Deus, e já foi ter o encontro com Deus. E este encontro, meu amado, deixa eu dizer algo para você, este encontro é um encontro terrível para algumas pessoas. Este encontro, ele costuma ser o pior encontro da vida de alguém. Ele chegar diante do Todo-Poderoso e dizer: ah, se eu soubesse que era verdade que o Senhor existe. Ah, se eu soubesse que a realidade era esta, que eu seria trazido por alguns anjos diante do Senhor. Queridos, e esta é a prestação de conta. Prestação de conta. Deixa eu dizer para você, eu estava lá em Nova Lima uma vez, dentro de um culto fúnebre, fazendo um culto fúnebre no cemitério. Quando de repente na pregação o Senhor me ordenou que afastasse um pouco. Quando eu afastei, eu vi mãos saindo debaixo da terra e puxando aquele corpo para baixo. Durante o momento que eu pregava, pastor, eu vi ali aquelas mãos puxavam aquele corpo para baixo. Você pergunta, apóstolo, o que é aquilo? E o Senhor me mostrou claramente que aquela pessoa estava sendo levada para o inferno. Estava sendo levada para o inferno. Queridos, não se engane. Não se engane. Aqui no nosso bairro são muitas pessoas que morrem assassinadas, pessoas que morrem enfermas, pessoas que morrem sem aceitar o Senhor Jesus como Salvador, pessoas sem ter uma experiência com Deus, sem ter uma experiência com Deus. E muitas vezes nós queremos nos enganar, dizer não, mas elas eram pessoas boazinhas, eram pessoas boas, elas gostavam até da igreja, elas gostavam do Senhor, sabe o apóstolo, gostava do Senhor. Meu amigo, você pode gostar de mim o quanto você quiser. Você pode gostar de mim, ter amizade, muita amizade comigo. Eu quero ter amizade com você. Mas eu quero dizer algo para você. Se você não aceitar o Senhor como seu Salvador, você não vai morar com o Senhor. Seu nome não será escrito no livro da vida. E este livro, ele existe. Ele está diante de Deus. Um dia será colocado um trono. O Senhor colocará o trono e Ele julgará a todos. Todos. Preste atenção, todos. Tem 19 vítimas que ainda os corpos não foram encontrados. 19. Os corpos não foram encontrados. Estão ali, em Brumadinho. Se porventura o juízo final acontecer agora, aquele lugar vai dar conta dos seus mortos. Ele vai sair de onde estiver e ele vai subir para prestar conta diante do Senhor. Aqueles que morreram em alto mar, o mar vai dar conta daqueles corpos. Já apodreceram, ele vai dar conta, vai devolver o corpo e essa pessoa vai subir para prestar conta. Aqueles que forem para o inferno vai dar conta para todos serem julgados. Aqui está escrito, irmão, em seguida observei um grande trono branco e diante dele grandes e pequenos. Deixa eu dizer algo para vocês, isso é lá no juízo final. Lá no juízo final. Nesta noite o Senhor te levanta para você ser um mensageiro no seio da sua família. O Senhor te levanta para amanhã, segunda-feira, o primeiro que você encontrar, não leva muito tempo pregando para ele não, mas pelo menos diz assim, Jesus te ama e Jesus quer te salvar. Que você possa então usar o seu WhatsApp, usar o seu telefone e pegar ali, ir no WhatsApp, mandar mensagem amanhã para todos, dizer assim, olha, eu quero te encontrar domingo lá no templo, eu quero te encontrar na rua Atenas domingo para te dar um abraço, eu quero encontrar para você louvar o Senhor comigo, eu quero te encontrar lá para que você possa conhecer o Deus que eu sirvo, o Deus que eu dobro o joelho diante dele, eu quero te encontrar lá. Trazer, convidar, chamar. É isto, queridos. É isso que todos nós, pastora, nós temos que fazer. Este é o nosso trabalho. Por isso que você vê tanto esse apóstolo dentro de trabalhos fúnebres, né? Trabalhos fúnebres. Você vê tanto este apóstolo. Porque eu conheço uma verdade bíblica. Eu sei que ela existe. O céu existe.
mas o inferno também existe, bispo. Só esses dois lugares. Não existe outro lugar. Ou é céu ou é inferno. Quer uma vida com Deus? Vida com Deus, sabe o que é? Quando você tem o seu nome escrito no livro da vida, você começa a sentir Deus em você. Amém? Você continua neste mundo? Sim. Mas você percebe que algo diferente começa a acontecer na sua vida. Sabe por quê? Antes de você aceitar Jesus, o seu espírito é morto. O que é isso, apóstolo? É morto. O que vive em você, sabe o que é? A alma e o corpo. Só isso. O homem só é vivificado a partir do momento que ele tem um encontro com Deus, que é espírito. O espírito dele tem um encontro com Deus. A partir do momento que você tem esse encontro com Deus, algo começa a acontecer. Você começa a sentir que você não é mais deste mundo. Verdade. Pergunta para mim se eu acho que eu sou desse mundo. Sou não, filho. Você passa a ser uma pessoa que você não é mais normal. Lógico. Apóstolo, o senhor é normal? Não, lógico que eu não sou. Normal é quem é desse mundo. Normal é quem é desse mundo. Para este mundo. Eu trago uma mensagem que é uma mensagem diferente para este mundo. Este mundo está pregando algo diferente do que a palavra de Deus diz. Você passa a ter uma experiência nova, que é uma experiência espiritual. Experiência com Deus. É essa experiência. Como fica a sua alma, sendo as suas emoções? Você passa a sentir algo diferente. O seu prazer passa a estar na lei do Senhor, nas coisas de Deus. Sabe este prazer que você tem de estar longe de Deus? De domingo, se der, eu vou louvar a Deus. Se não der, eu fico por aqui mesmo. Isso acaba. Você passa a ter uma vontade de acelerar mais para chegar a tempo de louvar ao Senhor. Porque o seu prazer é estar na presença de Deus. O seu prazer é estar junto com aqueles que louvam o Deus que você serve. Você passa a fazer parte de uma congregação que não vai continuar morando aqui nessa terra. Você passa a pertencer a uma congregação que vai morar na eternidade com Deus. E eu estou te dando essa notícia, sabe por que razão? Deixa eu abrir os seus olhos. Você nunca vai morrer. Daqui 2000 anos você vai estar vivo. Em algum lugar você vai estar vivo. É por isso que você tem que decidir isso hoje. É por isso, queridos. Você nunca vai morrer. Quando o seu corpo se desfizer, você continuará vivo. Deixa eu dizer, vivo em algum lugar. Ou você pensa que os que morreram estão dormindo? A palavra dormindo é simbólica. E eles estão lá, te espraguejando no lugar que estão. Muitos deles. Se estiver no inferno, Tiago, está espraguejando e dizendo: aqueles miseráveis da Rua Atenas, da Carmo Gefone, da Santa Alexandrina, do Bairro Amazonas, não me mostraram a verdade, aqueles miseráveis, por isso que eu estou aqui queimando. Ou você acha que eles estão lá pensando: eles eram bonitinhos, eu devia seguir, eles estão espraguejando. Porque deixamos de falar do amor de Deus. É por isso, queridos, que quando eu ouvi tiros e ouço tiros aqui, o primeiro a chegar lá é o apóstolo. Só se eu não estiver aqui. Sou o primeiro a chegar. Um deles, Maxwell, eu cheguei, ele tinha acabado de levar uma faixa de 10 tiros, 11 tiros. Eu cheguei a uma faixa de 2 minutos depois que o tiro havia traçado aquela cabeça. Primeira coisa que eu fiz, como homem de Deus, abrir os ouvidos e falar: peça perdão dos seus pecados.
e aceite Jesus como Salvador. Ele está te ouvindo. Ele quer escrever seu nome no livro da vida. É por isso que outro que eu levei dentro do meu carro, a faca já havia traçado o coração. O sangue estava pulsando para fora, pastor Cláudio. E eu com uma mão dirigindo o meu carro. A outra mão tentando segurar atrás a pessoa que estava deitada no banco de trás. E o sangue jorrando. Eu tive que trocar os bancos do carro, porque molhou meu carro todo de sangue. Eu lavei os bancos aí fora, o sangue não saía de forma nenhuma, Luciano. Foi terrível, eu lavando o sangue lá de fora. Mas no momento em que eu coloquei as mãos, eu senti que os buracos eram profundos. E havia traçado o coração daquela pessoa. E eu com a mão ali, dirigindo com apenas um braço. Dirigindo com a mão só, a mão esquerda, e orando e falando com quem estava atrás. A esposa dele gritando e dizendo assim: amor, não morra, não morra. Eu falei: silêncio, senhora, silêncio. E eu gritei a voz dele bem alto. Eu disse: fulano, renda-se aos pés do Senhor. Peça perdão dos seus pecados. Aceite Jesus como Salvador. Até chegar na porta do hospital. Quando chegou no hospital, que ele foi colocado ali em cima daquela maca, eu lembro que ele já entrou com a língua para fora, a língua roxa. Já não tinha mais sangue. Mas eu lembro que durante o momento que eu estava levando ele para o pronto-socorro, eu falava de Jesus para aquele homem. Porque eu queria, ele poderia muito bem, como chegou morto lá no hospital, mas ele tinha que ter um encontro com o Senhor Jesus e pedir perdão dos seus pecados. Talvez algumas pessoas sabem de quem eu estou falando. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, queridos. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Apóstolo, eu não vim aqui para ouvir isto. Eu quero te dizer que este é o seu trabalho. Este é o nosso trabalho. Jesus te levantou e confiou esse trabalho a nós, para que possamos fazê-lo. Não fomos chamados para ficar ricos, não fomos chamados para ter carrões, nem fazendas e nem dinheiro. Fomos chamados para que vidas rendam aos pés do Senhor. E com esse intuito, este apóstolo tem ido cidade por cidade. Estamos levantando líderes. No dia 2 vamos ter uma festa dos líderes aqui dentro, que vão estar entrando das casas de Obed-edom. Nós queremos abrir de princípio pelo menos 1000 casas de Obed-edom. 1000 células nós queremos abrir. 1000 células para começar. 1000 para começar. Vamos abrir células em toda Minas Gerais, em todo o Brasil. Vamos estar abrindo na África, em todos os lugares onde estamos. Vamos abrir casas de Obed-edom, células para pregar o Evangelho. E eu já coloquei diante de Deus. Falei: Deus, nós queremos para começar 1000 casas onde estaremos pregando a Tua palavra. Agora deixa eu falar com você uma coisa. Medroso não fala do Evangelho. Covarde não fala do Evangelho. Covarde fala do Galo, fala do Cruzeiro, que os dois estão derrotadíssimos. Olha, meu irmão, fala lá do América, que também não está valendo nada. Você entendeu? Fala de tudo que não presta, menos de Deus. Menos de Deus. Hã? E aí você pode dar a mão ao cruzeirense, ao atleticano aí, e falar: nós estamos no mesmo barco, remando tudo para trás. Você também pode falar isso. Somente o Senhor é que nos dá a vitória. Amém? Só o Senhor. Só o Senhor, queridos. Agora, para falar de Deus, tem que ter ousadia, coragem. Mas eu quero te dar uma notícia para fechar a mensagem. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. Opa! O Senhor não nos deu um espírito de covardia. E tem uma coisa, o Senhor prometeu a você, e prometeu a mim, prometeu a todos nós. Ele disse que nós receberíamos poder para ser testemunha dele. Deixa eu dizer algo para você, meu amigo. Experimente isso amanhã. Quando você começar a falar de Deus, o Espírito Santo vai te tomar, o poder de Deus vai te tomar, vai usar das suas palavras, e inferno não vai parar diante de você, porque você vai ter o poder de Deus sobre a sua vida. Poder! Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Poder! Poder para falar do Senhor Jesus, para testemunhar. Poder. É isso, queridos. É isso. Eu creio que Deus vai te usar poderosamente. Lá em João Molevade me perguntaram: apóstolo, como eu faço para abrir obras?
Queridos, é a maior facilidade. Experimenta o que eu faço. Experimenta. 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 Você vai ver que a sua vida vai mudar. Experimenta um dia fazer uma viagem sem dinheiro, ou só com dinheiro para voltar. Vá para uma cidade. Vá para lá. Leva só uma mochila e a Bíblia dentro. Um vidro de azeite e alguns folhetos. Faça isso. Fala, Senhor, eu estou indo agora. Vou fazer a tua obra. Não se preocupe com nada não. Vai. Use o que Deus te deu. Use o que o Senhor quer, da forma que Deus quer te usar. Você vai ver o que vai acontecer. Este apóstolo tem, glória a Deus, eu louvo ao Senhor por isso. Se eu encostar num portão com vidro de azeite, o terceiro portão ele se abre. E abriu, eu entro. Eu entrei e acabou, pastor Cláudio. Acabou. Acabou. Chega o vizinho, chega o parente, chega outro mais, recebe a oração e acabou, meu amigo. O Espírito Santo de Deus, ele entra junto. E ele começa a fazer a obra. E ele começa a abrir portas. Porque é um querer de Deus que o Evangelho seja pregado. E deixa eu dizer algo para você, apóstolo. Então o senhor vai. Porque o senhor foi chamado para isso. O senhor vai. E nós que não podemos ir, nós temos o nosso emprego, nós temos os nossos afazeres, não podemos ir. Deixa eu te falar, quando uma alma rende aos pés de Cristo, o Senhor é justo. O trabalho missionário é feito, sabe como? É feito através dos pés de quem vai, da boca de quem fala, mas também do joelho de quem ora por quem está indo, e também da oferta de quem oferta para ir. Você pensa o quê? Quando o apóstolo chega em outra cidade e pessoas rendem aos pés de Cristo, eu fui com a oferta que você entregou. Ali do tanque de gasolina, tinha gasolina da oferta que você entregou, do dízimo que você entregou. O apóstolo tem que ficar hospedado lá, é com o seu dízimo, com a sua oferta que eu fico hospedado. Não é dinheiro de prefeitura não, queridos. Então, quando uma alma rende aos pés de Cristo, você é abençoado na sua casa, no seu trabalho. Porque alguém foi e pessoas renderam aos pés de Cristo. O Senhor, ele é justo. Ele divide ali, te abençoa. Por quê? Porque você fez com que outros chegassem lá. Você investiu no evangelismo, no trabalho de missões. Você quer ver? Estamos construindo aquele templo lá na África, em Moçambique. Para eles ali, é um trabalho enorme. Lá o templo que estamos fazendo é como se fosse o templo de Salomão aqui. Nós contratamos até mesmo, parece que tem um técnico, engenheiro, sei lá, um projetista. Meu amigo, lá é a coisa mais difícil. Falar, opa, um projetista estava presente lá acompanhando a obra. Está sendo feito lá, sabe com o quê? Com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua contribuição que está ali, queridos, comprando tijolo, pastor ali. As vidas que rendem aos pés do Senhor, o Senhor lembra de cada centavo que você investiu aqui no Brasil, para que vidas pudessem render aos pés do Senhor. As coisas acontecem assim, nós trabalhamos para um Deus justo. Ele é justo, ele pratica a justiça em tudo. Então você não vai, mas ajude a quem está indo. Lá está o bispo Daniel. Ele trabalhava aqui numa fábrica, trabalhava, parece que era engenhos de cana, usina, carregando aqueles canos nas costas, para poder jogar água naquelas canas, alguma coisa nesse sentido. Deus não podia deixar aquele homem, pastor Cláudio, ali na usina, não é? Um pregador daquele fica na usina. Um pregador daquele trabalha na usina, ganhando um salário mínimo que é R$130 aproximadamente por mês apenas. A família passando necessidade, ele é um grande pregador do evangelho. A missão tirou ele da usina, colocou ele só pregando a palavra. Hoje ele viaja, querido, por todas as partes dentro da África, levantando pastores, levantando obreiros, levantando pessoas. E hoje nós estamos lá, queridos, com milhares de pessoas, membros da missão evangélica Betel, porque você colaborou com a sua oferta, com o seu dízimo. Esta é uma igreja missionária, queridos. Talvez você está olhando aqui, estamos reformando a igreja missionária. Igreja missionária, missão evangélica Betel. Nós já abrimos em várias partes do Brasil e também fora dele, porque somos missionários. Amém? A sua oferta é uma oferta missionária. Uma oferta missionária. Vou encerrar.
Mas quero que você curve a cabeça. Curve a cabeça. Cabeça curvada. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe que não seria esta mensagem que eu ia pregar essa noite. Mas o Senhor me ordenou que falasse sobre esta palavra. E eu entreguei a mensagem que o Senhor mandou entregar. E eu tenho certeza, Deus, que o Senhor se alegra quando mensagens como esta são pregadas. Porque o nosso objetivo, e o objetivo do Senhor ter enviado o teu Filho ao mundo, foi para salvar vidas. Deus, nós sabemos que não adianta o homem ser rico aqui nessa terra, realizado, se o nome dele não estiver escrito no livro da vida. O teu querer e a tua vontade é que todos os homens conheçam o Senhor como Salvador. Esta é a verdade. Porque o Senhor tem pressa em terminar todas as coisas e fazer novo céu e nova terra. Deus, se porventura existe alguém aqui no nosso meio que ele ainda não tem certeza que o seu nome foi escrito no livro da vida, Deus, que ele possa fazer como fez aquela mulher ali em João Molevade, aquela advogada. Ela disse: apóstolo, eu quero ter certeza hoje que o meu nome está no livro da vida. Portanto, eu quero confessar o meu pecado diante de Deus. Senhor, que vidas sejam tocadas agora. Que teu Espírito Santo faça com que esta pessoa que ainda não tem convicção, nem a certeza, possa aceitar o Senhor como Salvador. Deus, eu tenho convicção que essa pessoa fazendo isto, ela vai passar a ter a certeza, porque a Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O Senhor é fiel e justo para isto. E nós acreditamos e confiamos nisto, Pai. Portanto, Deus, abençoe essa vida. Abençoe, Pai. Continue com os olhos fechados. Continue. Tem uma canção que fala assim, com os olhos fechados. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Continue com os olhos fechados. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Continue com os olhos fechados. Se porventura nós temos alguém em nosso meio, talvez você já frequenta a igreja há muito tempo, mas você não confessou diante do Senhor, não confessou o Senhor como Salvador da sua vida. Talvez você não ouviu esta mensagem para você confessar. Deixa eu dizer para você, você não é a primeira pessoa que isso acontece, não. Eu disse aqui sobre uma senhora que frequentou a igreja há tantos anos, mas hoje foi o dia que ela rendeu-se aos pés de Cristo. Então talvez você esteja aqui dentro já há algum tempo, ou você já frequenta alguma denominação há algum tempo, mas você nunca chegou e disse: Senhor, eu quero começar um relacionamento com o Senhor. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Você sabia que você pode fazer isto esta noite? Continue com os olhos fechados. E você ouviu a canção que eu comecei a cantar, meio desafinado. Mas a palavra é certa, diz assim: meu amigo, hoje você tem a escolha. Você pode escolher ou vida ou morte. Uma das duas, ou vida eterna com Cristo, com Deus, ou morte eterna longe de Deus. Você pode escolher. Eu quero, neste momento, em nome do Senhor, te fazer um convite.
Se porventura você se sente nesta situação, olha, o melhor que você tem a fazer é confessar o seu pecado aqui neste lugar, nesta noite, e pedir: Senhor, eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida, eu quero começar uma nova vida com o Senhor. Você pode fazer isso. Neste momento a igreja toda está com os olhos fechados, somente alguns pastores, bispos estão em pé com os olhos abertos, só eles. A igreja toda está com os olhos fechados. E tem uma coisa também: ninguém tem nada a ver com a tua vida. E aqui todos querem ver o seu bem, o bem um do outro. Todos nós estamos com um propósito só: servir a este Deus. E estamos felizes com a sua presença. Então nós queremos te convidar. Se porventura você quiser, apenas dá um sinalzinho com a mão. Tem alguém que vai chegar perto de você. Ou alguém que está próximo de você também vai te trazer, vai te fazer companhia. Você não vai andar sozinho, nem vai vir aqui sozinho. Pelo menos 1, 2, 3 pessoas vão te acompanhar, vão te fazer companhia, vão vir aqui à frente. Você vai sentir-se abraçado. O Senhor vai te abraçar neste momento. Você vai sentir-se abraçado por essa igreja e pela palavra do Senhor. Então, se porventura você desejar fazer isto, você pode dar um sinal com a tua mão. Levante apenas um pouquinho a sua mão para que você possa ser visto, ser vista, e nós vamos aproximar de você. Eu quero te dar um abraço e eu quero orar a Deus por você. E com base na palavra do Senhor, o seu nome será escrito no livro da vida. E esta noite, se caso você quiser fazer isto, dê um sinal com a sua mão. Eu sei que tem pessoas querendo fazer isto, mas talvez a vergonha, talvez pensando: eu já frequento igreja há quantos anos, eu não vou fazer isto. Mas você notou que a palavra veio diretamente a você, que é o momento de você aceitar o Senhor, você confessar os seus pecados diante dele e ser salvo. Pode dar um sinalzinho com a sua mão, tranquilo. Todos estão com os olhos fechados, cabeça curvada. E nós vamos até você. Nós vamos te trazer aqui à frente. O Senhor quer te encontrar. Jovem, o Senhor quer fazer uma obra na tua vida. O Senhor quer te mudar nessa noite. O Senhor está falando é com você, moça. É com você. Ele te chama. Ele te incomoda nesta hora. E há um desejo seu de dar um sinal com a mão. Mas eu sei que o inimigo, ele tenta te segurar. Mas nós queremos romper essa barreira com você nessa noite. Queremos te ajudar a você chegar perto do Senhor e seu nome ser escrito no livro da vida. Faz uma forcinha, levanta a sua mão e o Senhor, ele estará aceitando o seu sinal, a sua vontade de chegar até Ele. Ele quer te salvar. Hoje é o dia importante para a sua vida. Aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Levante a sua mão. Faz apenas um sinalzinho com a sua mão. Eu sei que há um desejo no seu coração. Talvez você frequenta há quanto tempo, mas o Senhor, ele quer falar com você neste momento. Existe mais alguém, o Senhor me mostra que existe mais pessoa que nessa noite, o Senhor quer tomá-lo pelas mãos neste momento. Já existe pessoas aqui na frente. Faça isto, você está sentindo um peso na sua mão para você dar um sinal? Está sentindo que parece que seu braço ficou pesado, você está um pouquinho indeciso, um pouquinho indecisa, mas é um querer do Espírito Santo de Deus tocar em você neste momento. Há um querer de Deus, e Ele que te chama e diz: vem, eu quero escrever o seu nome no livro da vida. Eu quero fazer isto, vem, eu quero fazer. É Deus que diz isto para você. Você pode dar um sinal, alguma pessoa vai te acompanhar, uma pastora, um pastor vai te acompanhar, vai trazer você até aqui à frente. E você então terá nesta noite o seu nome escrito no livro da vida. No livro da vida. Continue toda a igreja com os olhos fechados e glorificando ao Senhor. Há uma guerra espiritual neste lugar. Há uma guerra travada neste lugar. E o Senhor começa a salvar vidas aqui neste lugar. O Senhor começa a redimir aqui neste lugar.
O Senhor começa a abrir o livro agora para escrever os nomes das pessoas que se entregam diante dele. Eu convido toda a congregação a continuar com os olhos fechados, mas se colocar de pé. Se colocar de pé. Eu convido neste momento a igreja a se colocar de pé, mas com os olhos fechados, com os olhos fechados. Eu quero ainda estender por mais 30 segundos, porque o Senhor, Ele está tocando no coração de uma jovem aqui neste lugar, para que essa jovem também faça o mesmo, para que se renda aos pés do Senhor, para que o seu nome também seja escrito no livro da vida. E nós convidamos agora para esta decisão diante do Senhor. Que você faça isto, é um querer de Deus, querer do Senhor a sua salvação. Com os olhos fechados, igreja, louva ao Senhor, louva. Com os olhos fechados, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Com os olhos fechados, não abra os olhos, não abra os olhos, não abra os olhos. Deus, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. O Rei da Glória, eu abro meu coração. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és maravilhoso. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Louva ao Senhor, louva a igreja. Eu abro meu coração Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. abra o coração para entrar o Rei da Glória. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Toda a igreja com os olhos fechados. Eu vejo o céu aberto sobre este lugar. E eu vejo Deus convocando os anjos para uma grande festa. Porque vidas estão rendendo aos pés do Senhor. Eu vejo o Senhor convocando os anjos, porque há alegria no céu quando a vida rende aos pés do Senhor. E neste momento eu quero me dirigir às pessoas que tomaram esta decisão, a igreja com os olhos fechados, que tomaram essa decisão. Neste momento eu vou orar. E eu quero que você repita comigo, porque a confissão que você vai estar fazendo é a confissão que você está fazendo diante de Deus. Você pode repetir em voz alta ou então em voz baixa, não tem nenhum problema. Mas é que você repita, que você fale. Diga assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu venho diante deste altar pedir o perdão pelo meu pecado. E com base na Tua palavra, eu confesso que, sendo pecador, eu Te aceito como meu Salvador e aceito o sacrifício de Cristo como suficiente para me salvar. Portanto, Deus, escreva o meu nome no livro da vida, e eu sei que nunca mais será apagado, em nome de Jesus, amém. Continue com os olhos fechados. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pregamos a Tua palavra nesta noite, e estas vidas vieram à frente e confessaram o Senhor como Salvador. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor tem o livro da vida, e aqueles que confessarem com a sua boca os seus pecados, o Senhor estará escrevendo o nome. Portanto, Deus, escreva o nome destas pessoas no Teu livro, que é o livro da vida. E nós
nós declaramos eles salvos, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Antes que cante, nós já conhecemos as pessoas que vieram aqui à frente, mas como estamos felizes pela sábia decisão de vir aqui à frente, eu quero dizer para vocês que vieram aqui à frente, preste atenção. Eu tenho certeza que a família de vocês fez uma festa quando vocês nasceram. E há uma festa no céu agora. Há uma festa no céu. Há uma festa no céu. E aqui agora vocês têm novos parentes que vão te abraçar, que já gostam de vocês, mas vão abraçar vocês. Portanto, para receber um abraço, porque eu vou descer aqui, eu quero abraçar vocês. E tem mais gente querendo abraçar vocês aqui neste lugar. Eu quero que vocês olhem para essa família tão feliz que está saltando e aplaudindo e louvando ao Senhor. Eu sou nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura eu sou. A minha vida É sua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O meu passado Eu afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou. Nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura. eu sou. Eu sou nova criatura. Nova criatura eu sou. Mais uma vez. Eu sou nova criatura. Nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura. Nova criatura eu sou. Aleluia, poder sentar. Eu quero dizer para os nossos novos que hoje confessaram Jesus como Salvador, que o Senhor abençoe, que o Senhor te fortaleça. E vou dizer que é bom demais servir ao Senhor. É bom demais servir ao Senhor. Se você quer ver uma pessoa feliz, fica perto do apóstolo Josué. Eu sou muito feliz em servir ao Senhor. Né, irmã Adélia? É muito bom. É ótimo. Que Deus abençoe. Que o Senhor abençoe a todos. Queridos, nós já estamos quase encerrando. Quase. Mas eu quero te convidar a fazer algo. A você está trazendo a sua colaboração diante da obra. Se pergunta, apóstolo, o senhor levou um susto? Levei. Eu pensei que era só tirar o forro, o bispo, e colocar outro. Mas os pastores aqui, eles são tão assim, eles são espertos, viu? Falou, papai, o seu pastor Marlo, pai, é só tirar o forro e colocar outro, pai, a gente levanta ali. Começamos pronto, então tem que colocar o telhado. Ô pai, tem que colocar o telhado. Então tá, vamos trocar as telhas. Quando eu falei, agora vamos comprar o forro? Não, pai, tem que comprar medusa. O que é esse negócio de medusa, meu filho? Ô pai, é o som que tem que passar por cima aqui, vir para cá, é um cabo. E quanto vale isto? Aproximadamente R$2.000, coisa tua, pai. Tá, então nós vamos comprar. Aí compramos. Um pouquinho, pai, não pode deixar essa parte elétrica, não. Tem que trocar tudo. Mas que é isso? Não é só colocar o forro? Não, tem a parte elétrica. Aí tudo bem. Fui lá e busquei, compramos fio, condutores para colocar tudo, não ficar nada de fio para fora, condutor. Luciano, comprei tudo, falei, agora sim, agora vamos colocar o forro. Não, não pode. Por quê? Ô pai, tem um negócio de um cabo que passa aqui, para dar aviso, para distribuir aqui, tal, duas telas e tal, a tecnologia, pai, negócio avançado para a gente fazer e tal. Beleza. Um pouquinho. Agora vamos colocar o forro? Não, pai. Tem as luminárias. Falei, gente, que luminária é essa? Essa que nós temos aqui não serve? Não serve. Não serve. Essa não serve. Falei, então qual a luminária? Olha, é umas assim, ó, de 62 centímetros cada. Eu falei, vai precisar de duas? Não. Vai precisar de 15. 15, pai, para ficar claro, igual um shopping. Tá, beleza, vamos comprar. Vamos ligar para ver cada luminária quanto que é. Ligamos.
Quanto que é cada luminária? Lá na casa do eletricista. Não, isso aí vai comprar à vista, à vista. R$ 260 cada. R$ 260 cada? Falei, Quantas luminárias, Jean? Quantas luminárias, Marley? 15 luminárias, pai, para ficar uma coisa bem clarinha mesmo. Só que aqui 3 de 60 aqui dentro. Amém, vamos comprar então a luminária. Aí vem a pastora Sheila, pai, tem um site que mostra as luzes. E aqui é um conjunto de luzes, é clara embaixo, é mais em cima, é não sei o quê, para clarear, para sair uma filmagem linda, pai. Aí tem que fazer uma estrutura aqui abaixo do forro. Falei, Senhor, para ficar uma coisa muito bonita. Falei, vamos fazer. Aí chega o bispo Luiz, apóstolo, aquela placa não tem jeito, tem que arrancar aquela placa. Aí eu coloquei lá atrás ali uma caçamba, de repente está eles arrancando a placa e joga dentro da caçamba. A pastora Helena, meu Deus do céu, a placa da igreja foi para dentro da caçamba. Mas tem agora lá escrito Missão Evangelho Betel, né, Knox, bonita, né? Pedimos, colocou ali, está ali bonito. Então, queridos, olha, o templo vai ficar muito bonito. Dia 2 de novembro, nós queremos estar com o templo lindo para receber o nosso pessoal que vem de fora, o ar-condicionado funcionando, beleza, né? Porque aí vai estar o forro, aqui bem claro, queremos sim. Mas temos uma tarefa pela frente, nós temos que trabalhar muito até lá, muito. Então eu quero te convidar a você acreditar mais e você entregar a sua oferta para que nós possamos fazer tudo aquilo que nós queremos, amém? Aí pronto, aí já que pegamos embalo, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar cobertura nos 2 corredores também, vamos terminar a sala aqui embaixo, aí pronto, já vamos arrancar o piso da frente lá, que eu não quero aquele piso lá, não quero aquele piso de frente, aquele passeio lá, vamos arrancar ele, também arrancar tudo, fazer um passeio novo, uma coisa bonita, fazer um jardim bonito na frente. Então, já que vamos mexer com tudo, vamos fazer, né, Gilmar? Vamos fazer o melhor para a honra e glória do Senhor. E tem uma coisa ainda, aí estamos na internet, como almofadar esses bancos. Conseguimos, vamos almofadar os bancos todos, ficar tranquilo. Você pensa, apóstolo, por quê? Nós colocamos eles à venda para comprar cadeiras, que é a cadeira almofadada. Aí anunciamos a R$ 400 cada banco, que achamos que eram uns 400 mesmo, olhamos, R$ 400. Quando de repente eu percebi que as pessoas, pastor Cláudio, da nossa igreja, queriam comprar os bancos. Resolvemos olhar direitinho, cada banco desse, R$ 1.250 cada banco. Falei, opa, acabou. Nós vamos almofadar os bancos e acabou. R$ 1.250 cada banco desse. Hoje, então, nós vamos almofadar eles, vai ficar bonitinho, arrumadinho. Aprendemos como faz, vieram pessoas que nos ensinaram, vai ficar maravilhoso. Amém? Estão querendo trabalhar até o final do ano para ficar um lugar bem confortável para todos nós. Amém, queridos? A sua contribuição, coloque sua mão e venha aqui à frente, sua oferta, seu dízimo, para que nós possamos consagrar para a obra de Deus. E eu quero falar sobre uma campanha que logo após nós vamos começar uma campanha para que possamos orar por você lá em Jerusalém. Eu quero que Deus, tenho certeza que Deus vai te abençoar. Você que trouxe o alimento também, traga aqui à frente e nós vamos orar por você, sua oferta social. Curve a sua cabeça. Com os olhos fechados, cabeça curvada. Senhor meu Deus e meu Pai, nós falamos com teus filhos com respeito ao trabalho social, o trabalho missionário e o trabalho aqui no templo, para que possamos receber melhor os nossos visitantes. Senhor, eu sei que tudo que nós fazemos vem através daquilo que o Senhor abençoa os teus filhos e da mão daqueles que acreditam no Senhor e entrega ao Senhor aquilo que é do Senhor. Deus, eu te peço, abençoe essas vidas. Toma eles em tuas mãos, que eles possam prosperar cada vez mais. Deus, que aquilo que o Senhor, aquilo que vier às mãos deles, que possa ser multiplicado cada vez mais. Nós os abençoamos e abençoamos essa oferta e esse dízimo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode depositar aqui à frente, deposite. Eu quero convidar o bispo Luiz a pegar um envelope para me mostrar algo, bispo, por favor. Um envelope. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouquinho estou passando para o bispo Luiz, ele vai estar dando os avisos. Mas eu quero te convidar a fazer algo, um desafio de fé.
Ele vai trazer um envelope aqui na frente, eu vou te mostrar algo que nós vamos fazer. Tá bem? Você já notou que no envelope, você tem aquela parte que você coloca o seu nome, o seu telefone, né? Você coloca ali alguns dados seu no envelope. Nós queremos fazer uma coisa. Nós queremos, a partir de domingo, um apenas. A partir de domingo, obrigado, bispo. Nós vamos fazer da seguinte forma. Você vai colocar aqui o seu nome, não precisa nem de colocar o valor da oferta. Entendeu? Não precisa. O importante mesmo é seu nome. E neste lugar de telefone aqui, embaixo, lugar vazio, faça um pedido ao Senhor. Coloque ao Senhor um pedido, se você quiser. Se você não quiser, você pode deixar só o seu nome. Nós vamos cortar aqui, nos envelopes, nós vamos cortar e vamos tirar apenas essa partezinha aqui com o seu nome, apenas. Se perguntar, apóstolo, o que o senhor vai fazer? Nós vamos levar, porque nós queremos orar por você em alguns lugares dentro de Israel. E nós pretendemos colocar o seu nome lá no Muro das Lamentações, naquele lugar. Queremos que o seu nome seja colocado ali. Intercessão juntamente com nossos irmãos judeus. Mas nós queremos passar, viu, bispo? Você está indo conosco também, nessa caravana. Nós passar com o nome das pessoas no Jardim do Túmulo, Getsemane, Monte das Oliveiras, dentro, pedindo a bênção de Deus pela sua vida. Escute bem, a oferta que você vai dar é uma oferta, não é para pagar passagem nós em Israel, não. Fique tranquilo. A oferta é para ajudar na obra missionária. É para terminar o templo, a oferta. Mas nós queremos levar o seu nome até Israel. Nós vamos em novembro, lá em Israel. Nós queremos orar por você lá. Vai uma equipe, eu creio, uma equipe de umas 6 pessoas, né? 6 pessoas, estaremos indo. E queremos orar por você. Amém? Nós vamos viajar que dia, bispo? Vai ser dia 9 nós vamos viajar. Dia 9 nós estaremos indo primeiro para Zurique. Zurique primeiro, depois estaremos indo para Israel. Amém? E lá nós queremos começar uma peregrinação, orando pela sua vida, pedindo a bênção de Deus pela sua vida. Amém, queridos? Então faça isso, pega o envelope. Se você não tem, pega o envelope, leva para sua casa, precisa domingo que vem. Por quê, apóstolo? Por que domingo que vem? Você vai fazer um ato de fé. Domingo que vem, nós precisamos, dia 2, estar com esse templo impecável. Nós queremos, dia 2, estar com ele prontinho. Então, faça um voto de fé diante do Senhor. Você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Né? Fala, olha, eu vou dar até além do que eu posso, mas eu acredito que Deus vai abençoar a minha vida. E Deus vai te abençoar. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Vamos receber neste momento o bispo Luigi com uma salva de palmas para Jesus. E ele vai encerrar a reunião. Que Deus abençoe. Graça e paz. Amém, glória a Deus. Amados, só compartilhar os avisos, nós estaremos encerrando nosso culto, amém? Olha só, segunda-feira nós temos ensaio do Ministério Semear às 19h30, terça-feira temos as Mulheres Virtuosas às 20 horas e também o Espontâneo às 20 horas, na terça. Quarta-feira, 19h30, é o nosso culto e o Projeto Jovens Levitas, na quarta às 20h30. Quinta-feira tem o ensaio do Adonai às 19h30, da Família Impactadores Densa às 20 horas. E na sexta, o nosso culto às 19h30. No domingo, nossa Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. E o nosso culto, Ceia do Senhor, no próximo domingo, às 19 horas. Amém. Entregar as doações dos brinquedos até o dia 20 de outubro. Com nome e idade. Entendi muito isso aqui não. O que é? Hã? Ah, tá. Aí colocar o nome e idade, como assim, no brinquedo? Amém, amém. Então, com uma doação do brinquedo, identificar nome e idade, interessados em participar da recepção,
procurar a missionária Jace ou a pastora Lina. Amém? Até o dia 20 de outubro. Amém. Vamos lá. Congresso de Mulheres Preciosas aos Olhos de Deus, próximo dia 12 de outubro, no próximo sábado, não é? Dia 12, próximo sábado, às 15 horas. Então, um congresso abençoado aí para as preciosas de Deus, para as mulheres virtuosas, 12 de outubro às 15 horas, congresso lindo e maravilhoso para vocês, mulheres. Homens não, queridos, só mulher. Amém? Homem fica do lado de fora, só esperando. Amém. Mais algum aviso? Não, né? Amados, eu quero compartilhar também, em outubro ainda, no dia 26 de outubro, teremos o nosso Dia das Crianças, né? O Congresso das Crianças aqui, da sede, onde vai ter uma grande festa para os nossos pequenos. E nesse dia, estará vindo aqui na missão a tia Deia. A tia Deia tem um trabalho, ministério infantil, voltado para as crianças, e a tia Deia virá aqui nos abençoar. E uma forma de nós abençoarmos também o ministério dela, ela tem este trabalho dela em CD, um CD de música infantil. Amém? Está aqui. Então, você que é papai e mamãe, amém? Você vai investir, quanto custa o CD? R$10, né? R$10 para estar abençoando o seu filho, a sua filhinha, o seu filho, e também uma forma de nós abençoarmos o ministério da tia Deia. Então está aqui o CD, nós temos 20 CDs, tenho certeza que todos vão estar adquirindo, papai e mamãe, para levar canções de Deus para os filhinhos. Então é só procurar, a missionária Pâmela está ali, ela está com os CDs R$10, eu já reservei, né, o do Samuel e da Luísa, que eles vão dançar amanhã. Amém? Hoje não, porque hoje tem que descansar, né? Mas amanhã de cedo pode aumentar o volume e dançar as musiquinhas do como é que chama? Onde está o Tum-Tum? Amém? Que é o tema do CD da tia Deia. Onde está o Tum-Tum? Deve ser o coração, né? Amém. Tum-Tum, é legal, gente, é bênção. Então, procurar a missionária Pâmela para nós abençoarmos a vinda da tia Deia no dia 26 de outubro aqui na missão, uma grande festa para as nossas criancinhas. Amém? Criancinha pequenininha e grandona pode vir também, viu? Só no congresso de mulheres que é só mulher, mas no congresso de criança, os crianção aí de 40 anos pode vir também, que é bênção. Amém? Nós vamos bater muita palma em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos ficar sobre os nossos pés, vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Nós vencemos o mês de setembro. Acabou setembro. Estamos aí já em outubro, queridos. Amanhã já é dezembro, viu? Amém? Está passando muito rápido. Muito rápido, então nós temos que aproveitar as oportunidades de Deus. Feche seus olhos. Senhor, Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela semana que passou, por esta que começa hoje. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Deus, por este culto abençoado. Obrigado, ó Pai, pelos cânticos que foram entoados, pelos momentos de louvor. Te agradecemos pela palavra que foi ministrada aos nossos corações, pelas orações. Nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor é grande, o Senhor é o nosso Abba, o nosso Paizinho. Muito obrigado. Obrigado, ó Deus, por todas as vidas que renderam aos teus pés, diante da tua cruz. Muito obrigado, ó Deus, por grandes feitos que o Senhor tem feito em nosso meio. Pedimos, ó Deus, pela semana dos teus filhos, que seja uma semana de bênção, que seja uma semana de portas abertas, de boas notícias, e que possamos, ó Deus, ao longo desta semana, no decorrer desta semana, retornar à tua casa para louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Peço a Deus pelo retorno dos teus filhos aos seus lares, livra de todo mal, livra do homem violento, que eles possam retornar debaixo da tua graça e proteção, em nome de Jesus, amém e amém. Erga sua mão direita e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém. A profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.